Para você ter uma magnitude do que isso significa, é provável que os Estados Unidos tenham neste ano um crescimento maior do que a China. Lembrem-se quantos anos vocês ouviram que os Estados Unidos seriam ultrapassados pela economia chinesa, sei lá, até 2030. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu fiquei conhecido assim, né? Entrei nessa carreira de jornalista e youtuber falando dos Estados Unidos. E nem sempre eu tenho conseguido aqui abordar tudo o que eu quero sobre a política americana. E eu sempre disse, né? Você deve acompanhar a política americana porque ela serve como uma janela do que importa para o Brasil. Ela tem uma influência direta no Brasil enorme. E uma das coisas que não chegam no Brasil é uma cobertura decente do noticiário americano. E eu vi muito pouco no Brasil, ou nada, para dizer a verdade, sobre um editorial que o Trump publicou no Wall Street Journal com o título Donald J. Trump, minhas tarifas trouxeram a América de volta. Por uma questão absoluta de tempo, eu não vou ler o editorial inteiro aqui com vocês, mas eu recomendo que vocês acessem o site do Wall Street Journal e façam essa leitura. Eu vou até me pedir um favor. Mica, você que está assistindo o programa, pedir aqui a minha equipe, especialmente a Micaele, que ela entre que coloque uma versão traduzida para português disponível para os apoiadores do Paulo Figueiredo Show no nosso site. Então você que é nosso apoiador pode entrar direto e ler esse editorial. E o pessoal do Wall Street Journal não vai ficar chateado comigo não, é um número muito restrito de pessoas que vai ter acesso. De toda forma, eu quero comentar sobre esse editorial e sobre algumas coisas envolvendo o governo Trump. O primeiro ponto é que esse editorial não é só uma mensagem do Trump ao americano comum, mas também uma porrada nos chamados especialistas. Porque a gente passou um ano inteiro ouvindo aquela mesma ladainha que a política de tarifas do Trump ia falir os Estados Unidos, ia afastar investimentos, ia causar desemprego e por aí vai. O tempo inteiro nós ouvimos isso. 10 meses depois do início dessa política, das tarifas, o que aconteceu? Os Estados Unidos tiveram 52 recordes na Bolsa de Valores. A inflação dos Estados Unidos, que chegou a 2 dígitos no governo Biden, teve um momento onde a inflação dos Estados Unidos chegou a ser mais alta do que a do Brasil, no final do governo Bolsonaro. A inflação caiu para 2,7 pontos percentuais. E o PIB dos Estados Unidos cresceu 4,4% e a projeção é que bata 5%. Para você ter uma magnitude do que isso significa, é provável que os Estados Unidos tenham neste ano um crescimento maior do que a China. Lembrem-se quantos anos vocês ouviram que os Estados Unidos seriam ultrapassados pela economia chinesa, sei lá, até 2030. Não só a economia, claro, a economia chinesa, eles projetam um crescimento do PIB de 5%, mas as agências que medem de forma independente dizem que não vai chegar nem perto disso. Talvez a China ainda tenha crescimento de 2% ou alguma coisa do tipo. O fato é que os Estados Unidos vão crescer algo como 5%. Muito mais do que a China. Em um ano, o Trump cortou 27% do déficit do orçamento federal. E o déficit comercial dos Estados Unidos caiu impressionantes 77%. Entendam o que isso significa. As exportações comerciais dos Estados Unidos cresceram em 150 bilhões de dólares. A construção de fábricas nos Estados Unidos viviam um processo grave de desindustrialização. Todas as fábricas, isso acontece com o Brasil também, as fábricas saíram do país e foram para o resto. Em um ano, a construção de fábricas nos Estados Unidos cresceu, 2 anos, cresceu 42%. Anunciaram para os próximos anos mais 18 trilhões de dólares em investimento estrangeiro. As principais empresas do setor automobilístico
investiram 70 bilhões de dólares em operações nos Estados Unidos. As farmacêuticas investirão 500 bilhões de dólares para trazer aos Estados Unidos a produção de medicamentos críticos. Lembrem-se disso. Por quê? Porque os Estados Unidos viram que durante uma pandemia, todas as drogas que o país precisava estavam sendo produzidas no exterior, na China ou na Índia. Não há como um país ter segurança se os seus remédios estão sendo produzidos em países que podem, inclusive, serem os adversários numa guerra. Não há segurança. Lembrem os chineses virando para o Jair Bolsonaro e falando: se você criticar a China, a gente não vai te mandar os insumos para a vacina. Esse é o grau de vulnerabilidade, e os Estados Unidos estavam debaixo do mesmo grau de vulnerabilidade. E agora hoje saíram os números do crescimento de empregos de janeiro. O número de empregos criados em janeiro foi o dobro do previsto pelos especialistas. E nenhuma das catástrofes que eles previram e que prometeram se concretizou. Deixem isso chegar na mente de vocês. Porque vocês não têm cobertura do que acontece nos Estados Unidos. Acima de tudo, a América reestabeleceu um grau de justiça nas relações comerciais e deixaram de ser explorados por países como a China, que cobravam 25% de tarifas sobre os produtos americanos e exportavam para os Estados Unidos com tarifa zero. O mesmo vale para a Europa, que fez um acordo, para o Japão, que fez um acordo, para a Índia, que fez um acordo. E no Brasil, a gente hoje é tarifado, continuamos tarifados, apesar da maravilhosa relação do Lula com o Trump. Ninguém pode acreditar isso. O Trump não foi chamado por um conselho, inclusive, que o Trump criou com países da América Latina. Então, o fato é que o governo Trump é um sucesso enorme em quase todos os indicadores. E o que me chama a atenção é que você não vai ver nada no Brasil. Você imagina se fosse o Joe Biden, o Barack Obama. É um início de governo avassalador. Olha esse dado. Segundo uma pesquisa publicada na última segunda-feira pela Conferência de Segurança de Munique, o Brasil, mesmo sem essa cobertura digna do jornalismo brasileiro, sem o brasileiro ter acesso à cobertura da imprensa americana, só com as redes sociais, o Brasil é o terceiro país onde as pessoas mais concordam com as políticas do Trump como sendo boas para o mundo. O Brasil só atrás da Índia e dos Estados Unidos. E aí você pode se perguntar, mas os Estados Unidos... Então os Estados Unidos estão voando, o Trump e o Partido Republicano têm tudo para varrer as eleições desse ano com os números históricos, certo? Infelizmente, na política nada é tão simples. O Trump apanhou muito com o escândalo do Epstein, sobre o qual a gente falou bastante no programa de ontem, e ele tem também um grande calcanhar de Aquiles, que é a política imigratória. Eu diria que o Trump, 34% de aprovação no Brasil, só porque ele tirou a Magnitsky, e muita gente, inclusive eu, ficou bastante puta da vida com ele. Se fizesse essa pesquisa um ano atrás, o Trump tinha mais de 40% de aprovação. Mas, enfim, nos Estados Unidos, o Trump teve um grande calcanhar de Aquiles, que também foi, num certo sentido, uma das grandes forças do governo dele, que foi a política imigratória. O Epstein arranhou bastante, mas o calcanhar de Aquiles é a questão imigratória. E eu acho que há um consenso de que o Trump errou na mão na questão imigratória. Tem casos recentes que realmente são absolutamente indefensáveis. A gente no Brasil, para falar de um exemplo brasileiro, a gente teve um caso da Raquel Lopes, que foi uma mulher condenada injustamente pelo 8 de janeiro, é uma das coitadas do 8 de janeiro, e foi deportada dos Estados Unidos nessa semana. A história dessa mulher é incrível, né? Ela quebrou a tornozeleira eletrônica em março de 2024, deixou o Brasil rumo à Argentina. As autoridades do regime emitiram, então, um mandado de prisão. Ela viu que na Argentina a situação estava complicada e foi para o Peru, depois Colômbia, depois México, e em janeiro de 2025 atravessou a fronteira dos Estados Unidos e atravessou a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente. Logo que ela chegou, ela já foi detida pelos agentes do ICE,
a política migratória americana, passou mais de um ano presa em um centro de detenção no Texas e foi deportada para o Brasil agora recentemente. E é nesse sentido que eu digo que o governo Trump errou na mão. Esse não é o único caso, eu só trouxe um caso relacionado ao Brasil. Você não pode mandar de volta uma pessoa que é perseguida por uma ditadura, mandar ela para condições desumanas, para a mão de um violador de direitos humanos sancionados pelo seu próprio país, só porque ela entrou ilegalmente. Imagina só, né? Essa situação, você consegue fugir do Irã, percorre meio mundo para chegar aos Estados Unidos, porque é a terra da liberdade, e fugir da perseguição política, e chega lá os caras chamando de volta para o Irã. A mulher está buscando abrigo contra a tirania. E eu gostaria muito de ter podido ajudar, mas realmente o ICE é uma coisa meio que à parte, é muito difícil ajudar nesse caso. Eu nem soube do caso dela especificamente, mas em outros casos a gente tentou ajudar, mas eu recomendo sempre que as pessoas não venham para os Estados Unidos ilegalmente. Se quer vir para os Estados Unidos, no caso dela não tinha essa opção, até poderia, a gente atende casos de asilo, alguns casos de asilo, mas contrate um bom advogado, eu recomendo a Imigrex, mas contrate um bom advogado, entre legalmente. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.